Fala pessoal, chegamos a mais um Farol Insights. Eu estou com um amigo aqui, ó, parceirão da Farol Media Design. Aliás, antes de começar falando qualquer coisa, esse podcast aqui só existe porque a Farol Media Design é a patrocinadora oficial em parceria com a galera aqui da MPro, que estão aqui nos bastidores. Então a gente fundou o Farol Insights, esse podcast que a gente traz líderes de empresas, empresários, profissionais de áreas distintas que fazem coisas relevantes no mercado, que trabalham com assuntos interessantes que a gente pode trazer insights para vocês e pode trazer ideias de setores diferentes, que nem tem o Gabriel aqui. Vou dar uma introdução aqui rápido, o Gabriel vai se apresentar daqui a pouco, mas hoje a gente está aqui com o Gabriel. Ele é representante comercial, ele é proprietário da Vale Soluções, que ajuda a levantar as estruturas que sustentam cidades inteiras. Vamos falar sobre vendas, os bastidores da construção civil e de prédios, litoral oeste, onde o Gabriel trabalha. Ele vai falar bastante sobre o setor dele. Gabriel, seja bem-vindo. Fala, Dudu. Boa tarde, tudo certo? Prazer, pessoal, tudo bom aí? Obrigado, agradecer primeiramente ao Dudu aí, a Farol, né, que tá parceira comigo já há um bom tempo aí. Agradecer o pessoal do estúdio aí. Então vamos lá, cara. Sou o Gabriel, boa parte das cores já me conhece, né? Boa parte me conheceu aí no Mercado Pinheirão, né? Adquiri aí, fiquei um curto prazo aí no Mercado Pinheirão. E agora, junto com o Mercado Pinheirão, quando eu iniciei o Mercado Pinheirão, iniciei a Vale Soluções também, né? E a Vale Soluções está no mercado já há um ano, mês passado fez um ano de Vale Soluções. Estamos aí trazendo as soluções aí para o pessoal da construção civil, né? Muito show, cara. E vai ser um assunto muito interessante, porque para mim foi um setor totalmente diferente, né, Gabriel? Eu não conhecia também, mas, a gente já foi lá com o Gabriel fazer conteúdos para rede social e tudo mais, e prédios gigantes, enormes, e às vezes tem muitas coisas que acontecem nessas obras. Quando a gente vai lá para Balneário, para o litoral, a gente vê um monte de prédio lindo, né? Mas a gente não sabe como funciona o bastidor por trás disso tudo, como funciona para erguer um prédio, os materiais que são utilizados, né? Sei lá, a gente vê uma Ferrari pronta, mas, tem um monte de pecinha que tem muitas fábricas que fabricam uma pecinha específica para depois montar a Ferrari inteira, né? E assim com um prédio também. Então vai ser bem legal a gente trocar ideia, mas eu já queria começar com uma curiosidade aqui, Gabriel. Vamos lá. Tá pressão já. Ai. Qual foi o prédio, assim, que foi mais desafiador para ti? Daqui a pouco o Gabriel vai explicar o que ele vende, como funcionam os produtos, mas um prédio que foi algo desafiador, ou com grua, ou com um elevador que tu vende, alguma história que tu pode contar. Cara, então, desafiador, praticamente todos eles são, né? Cada obra tem sua particularidade, sua especificação aí, mas ainda o desafiador que a gente está indo em parte de projeto, a gente não iniciou ainda, né? Em breve a gente vai estar instalando a grua aí, mas já é um parceiro nosso de longa data, que é o Empire 234 ali em Itapema, né? Uma obra com 234 metros de altura, né? São 60 pavimentos da construtora Profor. Até justamente aquele que a gente foi gravar lá aquele dia lá. Sim. Né? O pessoal da Profor. O pessoal já parceiro nosso aí de longa data. E, cara, esse vai ser um baita desafio. Hoje vai ser uma das maiores obras que a gente vai estar atendendo com equipamentos. Com gruas e demais equipamentos aí para a obra, né? São 234 metros de altura. Nossa, é muito alto, né, cara? É muito alto. Para ter uma noção aí, um Sena Tower hoje vai ter 500 e alguma coisinha, 550 por aí, né? Então, né... vai ser o mais alto do país aqui, mas já em sequência aí, logo após aí já entra o Empire 234. Pô, que show, cara. E assim, como que tu tá por trás dessas estruturas, por trás dessas grandes obras? Tipo, como é atender grandes obras nesse nível? Porque imagina uma obra gigante desse nível e tu é o cara que vai lá e representa as marcas, os produtos que tu revende, que tu vai falar um pouquinho daqui pra frente, mas... como é representar essas obras? Porque é uma grande responsabilidade, né? Sim, é isso mesmo. Cara, assim, acho que a primeira palavra é gratificante. Assim, apesar de ser novo ainda, né? 28 anos aí, sou ainda caçula ainda no mercado aí, né? Mas, assim, é muito interessante que essas empresas que eu represento, tanto a Grubras quanto a Equipare, abriram grandes portas para mim. Então, hoje eu já estou num cenário, digamos, de alto padrão, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu já pego obras hoje... grandes, por exemplo, essa da Profor e outras demais obras aí com 200, 240, 250 metros. Em breve estamos aí com estudos aí para obras de 300 metros de altura. Então, assim, é bem desafiador e principalmente gratificante, porque assim, eu não vim desse mundo da construção civil, né? Eu entrei nesse mundo faz 3 anos e foi um bombardeio de informações. Consegui me adaptando. Hoje já me identifiquei com o mercado. Hoje, falando sinceramente, assim, pessoalmente falando, não consigo mais trocar de segmento, tá? Hoje mesmo que talvez eu deixe de trabalhar com algum equipamento específico, mas eu pretendo continuar na parte de construção civil. É muito interessante, cara, é muito desafiador, a gente conversa com engenheiros, com
com financeiro, com comprador e com proprietários. Cara, assim, é um desafio tu construir obras que tem aí um budget de milhões, VGV de milhões, a casos que chegam a bilhões aí. Então é muito interessante, cara. A gente que vem de uma cidade pequena, né? Certo. Pô, Ascurra, 10 mil habitantes, nem 10 mil habitantes, e sair para esse mundo que movimenta milhões e milhões e milhões e tá estourado no nosso país aqui, né? Principalmente o nosso estado, né? Nós somos abençoados aqui, principalmente o litoral, né? Então a gente vê aí Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, agora Barra Velha, Pissarra, são cidades que estão crescendo muito. E assim, elas estão crescendo e estão tendo essa demanda de equipamento. E a gente está lá dentro para poder ajudar e solucionar o problema do cliente, né? Isso é muito massa, cara. Não tem palavras assim para descrever. Mas assim, principalmente é gratidão de ter entrado nesse meio e tá voando, assim. Legal, cara. Porque assim, que nem tu falou, né? A gente mora aqui em Ascurra, cidade de 8 mil e poucos habitantes, aqui os prédios mais altos é o quê? 4 andares? Tem agora acho que um de seis andares no máximo, coisa assim. Aqui aí chega lá, imagina, fazer a construção de 200 e poucos metros. A gente imagina, a gente falando, 200 metros, mas não é nada 200 metros. Tu anda com um carro 200 metros, nem percebe. Mas tu sobe no elevador 200 metros pra te ver o que é 200 metros. Já fui pra te ter uma ideia, aquela lá. obra que a gente foi lá, aquela lá tem 95 metros, 100 metros de altura só. Agora, imagina, são 2 obras daquela. Então, tu consegue ter um pouco de noção, tu que já visitou, né? É muito alto. Quem não visitou ainda não consegue ter um pouco dessa noção, mas quando tu começa a visitar, tu começa a ter, cara, é muito alto. É muito alto. Aquela obra que a gente foi fazer conteúdos aquela vez, se eu não me engano, era 30 e poucos andares? São 35 andares. 35, 34, 35 andares, É muito andar, cara. É muito show. Foi uma experiência bem interessante, assim. Nunca tinha ido tão alto, assim. Em breve tá crescendo isso aí, tá? Hoje 35 andares já tá ficando pra trás, cara. Hoje tá tudo muito aí 50, 60, 70 pavimentos. Em breve já tem uns spoilers aí de 100 pavimentos, cara, em Itapema. Uma cidade que há pouco tempo atrás aí tinha prédios de 20 pavimentos. Então, assim, a construção civil tá no ápice, assim, tá em alta, assim. Até porque, assim, cada vez tem menos espaço, né? Menos espaço. Aí o pessoal vai... Cada vez mais a obra está se verticalizando. Então, não tem mais aqueles terrenos gigantes para se construir um prédio de 5 andares com 100 apartamentos. Não, eu estou obrigado a pegar um terreno aí de 300, 400 metros e verticalizar ele para ter rentabilidade, né? Show, cara. Então, mas assim, pô, é bem bacana toda essa história, mas como é que tu começou nesse setor, cara? Como tu foi parar nesse setor? Como surgiu essa oportunidade? Ou um pouco da tua trajetória, assim, se tu quiser explorar? A minha história é um pouco engraçada, assim, eu venho, né, comecei ali com 16 anos a trabalhar na agropecuária aqui de Ascurra, aqui, né, local conhecido, fui para a área de informática, pensei, cara, é isso que eu quero, ficar na informática, trabalhei 3 anos com informática, mas saí que não era isso que eu queria também. No fim de tudo que eu passei, trabalhei já na empresa de vidro, Polividros, trabalhei na Perfora aqui de Ascurra também. De todas as empresas que eu passei, eu percebi que o que eu mais gostava era a parte comercial. Né? Então, eu me identificava com vendas, indiferente do segmento, né? Porém, quando eu consegui casar, quando eu consegui entender e identificar que eu gostava de vendas e agora que eu atribuí a construção civil, que eu gosto da construção civil, então, cara, casou, ficou perfeito. Né? Como eu falei, eu tô pouco tempo nessa área, tô só 3 anos, né? 1 ano de Vale e 2 anos de funcionário como Grubras. Então, antes de iniciar a Vale, eu fui CLT da Grubras. E lá foi minha escola, né? Eu caí de gaiato, até eu brinco aí de gaiato na Grubras, né? Porque assim, na época eu enviei um currículo para Breville, lá de Rio do Sul, que faz pontes rolantes, pórticos, né? E cheguei lá para uma entrevista e era uma vaga interna, uma vaga de auxiliar interno lá dentro. Fui lá e comecei a conversar, e pá, falei um pouco da minha experiência, o que eu gosto de fazer e tal. E o gerente o gerente estava na entrevista lá. Tava de olho em ti. Ele falou, cara, gostei muito de ti, mas para essa vaga aqui, tu não serve para nós. Tu é uma pessoa muito para frente, cara. Teu negócio tá na rua, tá lidando com clientes, teu negócio é um pouco mais desafiador, assim, né? Perfil. Daí ele falou, cara, eu vou chamar o dono da empresa para conversar contigo, porque talvez tenha uma vaga em outra empresa do grupo. Aí nisso que eu conheci o Júnior Bremer, que é um dos proprietários do grupo Bremer, né? Que é H Bremer, Breville e Grubras. Né? Depois, posteriormente, conheci a Lilian, que é a sócia dele, que é a irmã dele, né? E ele falou, cara, tem uma vaga para ti em Indaial na Grubras. Eu falei, tá, mas o que a Grubras faz? Não, a Grubras trabalha com gruas. Eu falei, cara, o que é isso? Aí tá, fomos lá, fizemos entrevista, tudo, me mandou uma proposta, fechamos o negócio, comecei a trabalhar na Grubras. Aí comecei a entender o que era uma grua, né? Para que se utilizava uma grua, né? Hoje, quando eu falo, o pessoal, Gabriel, o que é uma grua? Ninguém sabe. Né? Até o pessoal brinca que acha que é de estúdio de televisão, que tem aquela grua com microfone, o pessoal acha que é aquilo lá, mas não, né? A gente trabalha com gruas para construção civil mesmo. Pô, legal, cara. E assim, e como é que funciona a parte... Se puder explicar um pouquinho da Grubras,
a fabricação, um pouco sobre a empresa e explorar um pouco esse... A Agrobras, ela iniciou em 2008 com parcerias da família Bremer com uma empresa europeia, né? Então trouxeram a tecnologia para o Brasil, começaram a desenvolver. Inicialmente os primeiros produtos eram parciais, importados e produzidos aqui, né? E no passar dos anos começaram a ver que tinha um mercado para cá, né? Um produto bem valorizado aqui. Então as empresas se difundiram, então a empresa europeia ficou lá e a família Bremer assumiu 100% a Agrobras, né? E começaram a fabricar 100% dos equipamentos. Então hoje todos os equipamentos nossos têm projeto, tem memorial de cálculo, RT de tudo. Então hoje ele é 100% fabricado nacional, né? E por incrível que pareça, é fabricado aqui em Indaial. Né? Isso que é o mais bacana. A gente não tem nem noção do que a nossa região aqui proporciona para nível nacional e muitas vezes nível mundial, né? Então isso é muito massa. Então hoje é um produto 100% nacional. Nossa sede fica ali. A gente faz alguma parte de composição dos materiais no grupo, nas empresas do grupo, né? Que é a H-Bremer de Rio do Sul e a Breville também. Mas o principal, a montagem principal, parte de projeto, estruturação, é tudo aqui em Indaial, na sede principal da Agrobras. Bacana, cara, porque imagina, os prédios gigantes que tem ali no litoral, é uma empresa aqui de Indaial que fabrica, entrega, o próprio colaborador interno que vai lá e faz a montagem também, né? Isso é muito massa, isso é muito legal, porque assim, são poucas fabricantes no Brasil. Hoje a Agrobras é a pioneira que trouxe essa ideia para cá e que fabrica, que iniciou aqui, né? Depois se diluíram outras empresas, que criaram outras empresas, né? Que estão fabricando também. Porém, a Agrobras hoje tem um mercado mais forte, né? Tem um nome muito forte, é uma marca muito, muito forte, que ela teve presente em diversas obras grandes aqui na região, né? E foi o auge, assim. Uma curiosidade bem bacana, a ponte Hercílio Luz, quando ela foi reformada, foram colocadas 2 gruas da Agrobras em cima de balsa. É uma coisa bem legal. Tu não imagina, como que tu vai fazer uma ponte com uma grua, né? Em cima de balsa, cara. Bem bacana. Que desafiador isso, né, cara? Cara, foi bem legal. Eu não cheguei a pegar essa época, né? Mas eu vi as fotos, tudo, como é que foi feito, cara, bem bacana. Pô, que legal, cara. E assim, na parte profissional, tu como representante indo lá, atendendo empresas, tipo, que movimentam milhões, multimilhões, tipo, é totalmente diferente aqui da nossa região. Tem empresas que movimentam milhões aqui também, mas são poucas, né? Sim. Em comparação a litoral, que mexe com prédios e tudo mais, essas obras gigantes, né, cara? O que tu sente que tu como profissional de vendas lá na ponta, lidando com esses donos, esse pessoal de compras e tal, o que tu mais aprendeu? Foi realmente esse tempo que tu ficou interno na Agrobras, ou que tu acha que tu lidou com cliente, ou que tu estudou algo externo? O que tu consegue assim, ó, trazer de experiência? Falando profissionalmente, né, o que a gente aprende é essa parte pessoal, assim, de tu se relacionar, o relacionamento com o cliente e tudo mais, a gente aprende na rua, tendo cara e coragem para ir na rua e aprender. Tu leva muitos nãos, tu aprende, tu vai... Ainda hoje, todo dia é um aprendizado, né? Sua vida inteira, todo dia é um aprendizado, né? Então, assim, a gente se relaciona desde o cliente pequeno até o cliente de grande porte, né? Então tem um cliente lá, clientes nossos, por exemplo, que constroem prédios de 4 andares ainda, né? E tem clientes de 60, 70, 80 andares, né? Então, assim, são realidades diferentes, porém todos com o mesmo propósito, né? Que é a construção civil, né? Então, assim, é até complicado explicar, mas é uma coisa que eu tenho pessoal, eu entendo, mas eu não consigo transparecer isso, né? Para passar isso para frente, mas acho que como já a palavra que eu falei antes já é gratidão, né? De ter esse conhecimento, ter esse contato com pessoas, assim, tipo, proprietários de empresa, que estão movimentando o país. Né? A gente não fala só de construção de prédio, mas isso movimenta o país, movimenta uma cidade, isso gera apartamentos, casas em si, são famílias envolvidas, é muita gente envolvida. Por exemplo, num prédio... que tu acha que é só um construtor, é só uma pessoa, um dono de uma construtora que está construindo um prédio. Não, mas ele está construindo 100 residências para 100 pessoas, 100 famílias, 100 histórias diferentes que estão lá dentro. Então, assim, a gente conversar com esse tipo de pessoas, são pessoas que tu vê que eles têm muita responsabilidade. Né? Responsabilidade em todos os sentidos, assim, tanto estrutural de uma obra, de tu ter que... construir uma obra e tu ter que assinar dizendo que essa obra ela é resistente, que essa obra ela vai suportar, que essa obra ela vai atender a demanda daquela família, tudo. Então, assim, cara, é um mundo mágico, vamos dizer assim, cara, tu entrar nesse meio, sabe? Porque aquela vez que a gente foi visitar aquele prédio de 30 e poucos andares, né? Eu vi que
que, assim, pra mim é uma realidade totalmente diferente. Tipo, é muita estrutura, é muito cimento, é muito aço, é muito Sim. tudo. Ah, é uma loucura, tá? É uma loucura. É, aí imagina a responsabilidade pra tu construir aquilo, cara, sabe? Eu fiquei imaginando eu sendo leigo, né? Então, por Nossa, exemplo, para chegar, por exemplo, numa decisão final dessa, a gente vê quem está lá construindo não é responsável por saber normalmente, né, quanto de ferro vai, quanto de cimento vai, quanto de concreto vai em si, né? Por trás disso tem toda uma equipe, né, que são os arquitetos, são os engenheiros, né, principalmente o engenheiro calculista, onde ele vai calcular o esforço que aquela laje vai fazer, o esforço que todo prédio vai ter em cima sobre o fundamento, né? Então, assim, a gente até, por exemplo, a gente vê umas questões, né? Que lá em Santos teve alguns prédios que andaram entortando por conta do solo. Então, assim, não é só o estudo que tu tens que ter sobre a tua obra. É o que estudo pode sobre o acontecer? solo, é estudo do ao redor, né? Por exemplo, assim, para ter noção, para te conseguir desenvolver um projeto que nem esse da Profora ali de 234 metros de altura, cara, um projeto desse tem que passar por um túnel de vento. É feita uma maquete proporcional do prédio e é lançado jatos de vento na maquete para ver como essa maquete vai se comportar, né, para ver, aí eles dimensionam o que tem de prédio ao redor para conseguir ver o que tem, consegue de conter de vento e tudo mais. Uhum. Então, em que lado que ele vai posicionar a obra, qual que vai ter que ser a largura, comprimento Nossa, da obra, tudo. Cara, é que muita coisa. responsabilidade. Isso a gente teria assunto para ficar aqui o dia inteiro falando, tá? Aham. Isso que assim, eu sei. Como eu posso dizer, eu sei uma parcela disso, porque é o que a gente acaba conversando na rua. Agora, imagina Uhum. se tu tem uma conversa com um engenheiro que tem Que é todo técnico o mesmo. detalhe, assim, de todos os processos. Cara, até tu chegar na execução de um projeto, cara, isso é mais de 5 anos. Uhum. Né? Para ter noção, se eu não me engano, tá, agora eu preciso até consultar depois essa questão, para ver se eu não estou falando mentira. Mas o Sena Tower, se eu não me engano, ele começou lá em 2017, 2018, tá? Pra ter noção, parte de projeto, até achar terreno, conseguiu terreno, já trocou de terreno acho que uma ou duas vezes. Então, assim, meu, muitas coisas envolvem assim atrás até de chegar na execução de uma obra, né? O que a gente vê a execução é o final já praticamente da obra, né? Uhum. Então é muito bacana isso, é muito mágico, assim, tu ter uma noção, não, eu quero fazer tal coisa na obra. Não, pera, mas para te fazer tal coisa na obra, tu tem que voltar lá atrás, tu tem que pegar todo o cálculo, todo o estudo que o primeiro engenheiro lá fez para ver se tu vai conseguir fazer isso na obra, Uhum. né? É bem interessante. Esse Natal até eu acompanho bastante no Instagram ali. Aham. Quando eles fizeram o pré-lançamento, não sei como chamaram lá, foi muito famoso. O Luciano Hang também, investidor, né, Sim, junto. sim. Foi bem legal acompanhar, assim. Eu tive numa apresentação, esses tempos aí, teve um evento em Balneário e fui numa apresentação do Sena Tower. Cara, é magnífico. É magnífico. Assim, é uma coisa que não tem palavras para descrever, cara. É uma coisa, vai ser um projeto único, tá? Assim, se tiver uma outra construtora corajosa, pode-se dizer assim, e até mesmo com capacidade de executar uma obra dessa, que assim, tudo que tu imagina que tu vê numa obra de 35, 40, 50 pavimentos, lá é diferente. Lá é um outro patamar, assim, elevou o nível da construção civil aquilo lá, sabe? Que legal, É cara. fora do comum, assim. Uhum. E a parte de. Pô, o que que, para as pessoas que estão assistindo a gente aqui em casa, pô, a gente falou de grua e tal, mas o que que é exatamente a grua? Para uma pessoa que nunca viu, para tentar deixar de forma bem clara. Vocês conseguem jogar aqui na tela depois também uma grua, da Grubras, só para o pessoal visualizar? Se abrir o site da Grubras, aí Acho já que é vai ver legal. lá o que é uma grua. Resumindo, assim, em poucas palavras, para uma pessoa entender, é um guindaste que fica em cima da obra. Legal. Então ele serve para o quê? Para fazer elevação de materiais, elevação de carga, né? Então ele faz elevação vertical de carga, né? Então hoje capacidades que variam ali de 2.500 quilos até 1.000 quilos de carga na ponta, né? Então hoje existem modelos aí de gruas fixas que ficam fixadas no chão, existem gruas ascensionais que elas vão subindo junto com a obra, existem as gruas telescopadas que ficam do lado de fora da obra, existem Uhum. as gruas autodesmontáveis, quando não chega lá em cima ela se desmonta sozinha, né? Tem uma variedade Então, gigante. tem uma variedade. Sim, isso começou a crescer muito no litoral, porém hoje mais cidades estão trabalhando já com grua. É engraçado que sim, por exemplo, tu ia para Blumenau tu não via grua, tu ia para Gaspar tu não via, tu ia para Brusque tu não via. Hoje eu tenho clientes Blumenau, Gaspar, Brusque, Jaraguá do Sul, Joinville, diversas cidades aí já estão optando por trabalhar com grua, né? Que hoje sim é uma solução, cara, como posso dizer, é, básica hoje, assim, para te ter numa obra, uma obra vertical, assim, né? Hoje Uhum. passou de 10 pavimentos, já pode contar com uma grua aí que vai te auxiliar muito aí. Questão de Não, redução de tempo, de qualidade de trabalho e tudo mais, sabe? bacana, cara. Muito legal.
E, pô, Gabriel, e o que que tu pode dizer, assim, de um pulo do gato, que tu trouxe de aprendizado para a vida, assim, na prática, assim, putz, isso aqui eu trouxe de aprendizado nesse setor, que tu pode extrair para trazer aqui pra gente? Bah, cara, que o aprendizado desse setor aí. Seja Cara, é lidar assim, com ó, o cliente, eu acho seja... que lidar com o cliente, mas em si eu acho que o principal assim que eu vejo que acontece são duas palavrinhas aí, a responsabilidade e a honestidade. Hoje existe muita responsabilidade envolvida numa obra, envolvida numa grua. No próprio equipamento mesmo, existe muita responsabilidade. Né? Uhum, Porque tu imagina, a gente até costuma, a gente brinca, né? Que um avião ele só vira notícia quando ele cai. Né? Uma grua, um prédio também, ele só vai virar notícia o dia que ele cair. uhum, Mas ninguém vê o êxito de todos os outros exemplares que estão espalhados pelo mundo, né? E a questão de honestidade e idoneidade em si, né? É a questão de que eu vejo na parte do meu cliente. Ele tá comprando equipamentos, tá negociando, mas o principal de tudo, ele tá entregando uma obra dessa. Entregar uma obra dessa que, como eu falei, vai envolver 100 famílias, 150 famílias, 200 famílias. Então é uma coisa que envolve muita gente, né? Então, isso que eu vejo assim. Então, assim, cara, a seriedade que tem que ter uma construtora hoje para assumir esse risco, assim, é um risco, é uma operação de risco hoje, uma construção. Então, assim, o pessoal costuma falar, meu, mas está muito caro um apartamento hoje em Balneário, em Itapema e tal. Mas, assim, hoje a construção civil, ela tá muito cara. Hoje uma mão de obra de construção civil, hoje a responsabilidade que um construtor tem em cima de uma obra é absurda, sabe? imagino, cara, porque é uma complexidade grande já, né? Se tu construir uma, tem construtoras que fazem várias, né? Pois é. Imagina para achar mão de obra para tudo isso, né? Já, por isso também encarece mão de obra, né? Tu não acha muitas pessoas para trabalhar. Aí Já é que um tá, desafio, né? né, Tudo encarece. a gente que vem de cidade pequena, a gente pode relacionar um pouquinho de valores, assim, né? Por exemplo, a gente pega um pedreiro ali, cara, um pedreiro vai ganhar 1.000, 1.500 reais por mês, 2.000 reais por mês, né? Hoje no litoral, um pedreiro ganha 5.000 reais por mês, 6.000, um mestre de obra aí que chega a ganhar seus 10.000 reais por mês, né? Então, assim, é, hoje é uma, hoje é uma questão que existe muita carência na mão de obra, né? E por isso que está entrando muito forte a questão dos equipamentos, né? Uhum. Tanto as gruas, como a gente citou até agora, da Grubras, né? Mas também quanto elevadores cremalheira, a parte de escora metálica, todos Se tu os quiser já explicar acessórios e tudo também, eu acho que é mais. legal, porque recentemente tu começou também a trabalhar Isso. com elevadores, né? Eu iniciei, voltando agora um pouquinho, voltando à nossa conversa, quando eu iniciei, né, eu iniciei com a Agrobras. Então, eu trabalhei 2 anos interno na Agrobras como vendedor externo, porém eu tive acesso à fábrica. Então, eu acompanhei todo o processo, desde como inicia, como nasce uma grua até a grua ser instalada, né? E, posteriormente, na minha saída da Agrobras, que eu abri minha representada, eu agreguei mais uma empresa que é a Equipare. Então, a Equipare, ela tem a mesma ideia da Agrobras de atender com soluções para construção civil, porém ela tem um mecanismo de trabalho diferente. Então a Equipar ela trabalha com importação de materiais, né? A gente tem uma parte que a gente fabrica, a parte uma parte de metalúrgica, assim, parte de bandejas e guarda-corpos, coisas assim a gente fabrica, tem fabricação nacional, porém a maioria dos produtos são importados, né? Como a parte de elevadores cremalheira, que hoje é essencial para uma obra. Hoje uma obra a partir de 4 pavimentos é exigência, já é um elevador cremalheira, ou um elevador de poço, né? Mas normalmente o pessoal opta pelo cremalheira devido a ter mais capacidade de carga. Depois também parte de escoras metálicas. Antigamente a gente via muito escora de madeira. O pessoal tirava o eucalipto do mato e fazia escora com madeira. Uhum. Hoje as escoras são todas metálicas. Escora metálica já com regulagem ali, todas já galvanizadas a fogo, então tem resistência à maresia e tudo mais. E depois também temos a parte aí de balancins elétricos, e N produtos aí para solução, né? Então, hoje a Equipare, ela é dividida em dois segmentos. Tem a Equipare Trade, que faz a importação, Equipare Internacional, e tem a Equipare Equipamentos, que daí importa esse produto via Equipare Internacional e faz todas as manutenções, toda a parte de serviços prestas aqui a nível Brasil, né? Garantias e tudo mais, né? Uhum. Não, bacana. E deu pra ver aquela vez que a gente foi ali, eu fui contigo lá na Equipare, né? Deu pra Uhum. ver que é uma empresa bem legal, o dono também Sim, sim. Bacana, muito, muito bacana. bacana. Apesar de ser uma empresa nova, assim, porém já é uma empresa que tem um bom know-how. Eles já eram funcionários também do segmento, Uhum. né? E entraram no desafio de querer abrir, empreender também, trabalhar para eles, né? E são muitos parceiros, assim, até quero mandar um abraço aí, se tiver assistindo aí Sei, o sei. Matheus aí, a Fran, né? São bem parceiros nossos aí, a gente se vê bastante, conversa bastante aí. E é isso aí. Então hoje, assim, eu tô muito contente que a minha representada, apesar de ser nova, 1 ano de carreira, eu tenho já 3 anos de carreira na estrada de relacionamento com clientes, então eu tenho hoje muito cliente, muito, muito, muito cliente mesmo. E eu tenho 2 empresas
idôneas do meu lado, né? Que isso é um diferencial também. Hoje não adianta tu ser um bom vendedor só. Tu tem que ter um bom produto. Então, assim, hoje eu tenho o pacote completo. Eu me considero um bom vendedor, né? Vamos Sim. dizer assim. E tenho produtos de excelente qualidade. Tu Então, entrega, o cliente vai ficar satisfeito. e eu sempre entrego para o cliente a solução. Né? Eu não vou vender um produto para ele que vai causar dor de cabeça, ou que eu vou ter dor de cabeça, vou deitar no travesseiro e não vou dormir. Então, assim, ó, hoje todo produto que eu vendo, eu deito no travesseiro, durmo, porque eu sei, eu vendi uma coisa boa. E todas essas empresas, tanto a Equipare quanto a Agrobras, têm amparo por trás. Então, assim, qualquer problema que dê... A gente sabe que todo equipamento eletrônico, um carro novo, qualquer coisa pode ter problema. Então, o diferencial é a gente estar ali para resolver esse problema. Né? Não é só vender, virar as costas e agora tu se vira, cliente. Até ontem... foi ontem. Eu tive um feedback muito legal de um mestre de obra, que ele veio lá de São Paulo e ele está trabalhando aqui em Barra Velha, numa obra em Barra Velha. Ele falou, cara, eu queria te agradecer, eu queria te parabenizar, porque assim, todas as empresas que eu passei, que eu trabalhei, que a gente comprou equipamentos, o vendedor vinha, vendia e ia embora. Tu ficou aqui acompanhando e auxiliando os técnicos na montagem, né? Eu não sei montar, eu não sou técnico para montar, mas eu fiquei ali auxiliando, assessorando o pessoal, fiquei ali tirando dúvidas da equipe que estava ali ao redor da grua, querendo saber, curioso, né? É o pessoal que até comprou, tava o proprietário da construtora lá também, né? Tirando dúvidas, tudo. Então, assim, fiquei acompanhando até o final, até a montagem final da grua. Eu falei, não, agora eu vou embora, agora tá montada, tá funcionando, agora eu vou embora e volto recorrentemente sempre nas obras para fazer esse acompanhamento, né? Então isso é o diferencial, que hoje muita gente vê aí, pessoal, quer vender, 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 vender. Nós tem que vender até que custo, né? Tem que vender até que seja uma venda saudável e que tu tenha um bom relacionamento, né? Que tenha recorrência dessa venda. Então hoje, boa parte dos clientes, boa parte não, praticamente todos os clientes que eu vendo e que precisam de mais equipamentos, eles voltam para mim para comprar. Aí que tá, isso é um baita de um diferencial, cara, porque justamente muitas empresas pensam em vender e depois não tem um suporte, né? Um suporte, E não isso cria um mesmo, né? relacionamento, né, cara? Isso mesmo. Que às vezes no dia a dia também é um pouco difícil para o vendedor. Vamos supor que tu tem uma demanda alta. Às Sim. vezes tu vai ter uma dificuldade, mas o importante é que tu tá sempre ali, né? Sanando dúvidas, atendendo rápido, dando suporte. Hoje eu tenho uma demanda muito grande, cara. Para ter noção, eu atendo o estado inteiro, Santa Catarina. Então, tu imagina, a gente acha que o estado é pequeno, né? Mas, cara, só para te ir pro oeste aqui, cada vez são 6, 7 horas de carro por aí. Então eu vou lá, passo uma semana lá, daí passo uma semana em Balneário, Itapema, Porto Belo, a região que eu sempre vou picando, vamos dizer assim, né? Faço meu roteiro e vou visitando todo mundo, né? Então, muitas vezes a gente não consegue visitar, assim, toda semana um cliente, mas a cada 45 dias, 50 dias, 60 dias, conforme demanda também dos clientes, a gente vai visitando, né? Mas a gente tem que estar sempre nativa. E também tem aquele negócio, né? Que quem não é visto não é lembrado, né? E é por isso que nós somos parceiros da Farol, né? Isso aí, ó, Vale Soluções do Farol. Chegamos todo o contexto da história para chegar na Farol, né? Isso aí auxiliando a gente também, né? É isso aí, é mais um ponto importante, né, Gabriel? E a gente até vamos citar um pouquinho sobre o marketing depois, mas eu queria explorar um lado, para a gente finalizar um pouco esse assunto aqui, ó, a parte de erros, cara, porque tu vê muito erro em obra, por exemplo, tu tens obras que não tem gruas, Sim. né? E questão de movimentação de carga, isso, aquilo. Quais são os maiores erros que tu acha que as empresas cometem por não ter uma grua ou algo nesse sentido? Tu acha que seria relevante ter ou não? Ou quem é legal ter ou não ter uma grua dentro de uma obra? Então, isso é um pouco relativo. Isso condiz muito ao método construtivo que o cliente tem e à cultura da construtora. Né? Principalmente tu pega construtoras mais antigas, ela tem aquela cultura um pouco engessada de é um investimento muito alto, tem manutenção, é um equipamento perigoso, né? E isso a gente está vendo que é uma coisa que a gente não vai mudar do dia para a noite. A gente tem que fazer o trabalho de formiguinha para mudar isso. E graças a Deus a gente está conseguindo ver essa mudança. Né? A gente pega ali uma relação de gruas há 10 anos atrás, uma relação de gruas hoje no mercado. Então a gente tem muito mais grua no mercado. Então assim, ó, o pessoal está começando a enxergar. Né? Muita gente me liga, Gabriel, eu tô aqui com a minha obra tem 30 pavimentos. Eu vejo que o meu vizinho aqui, ele faz uma laje a mais por mês que eu. Eu queria acompanhar ele. O que ele faz? Cara, ele tem a grua. A grua, ela vai te servir para tudo. Tudo que tu imagina, elevação de carga, ela vai levar. Então, assim, desde o ferro ao concreto, cubeta, tudo que tu imagina que tu vai poder trabalhar, tu trabalha com a grua. Então, assim, é um benefício imenso, né, que a gente consegue sentar e pontuar aí depois. A gente normalmente tem um estudo que a gente apresenta até para os nossos clientes, aonde tu reduz a mão de obra, tu reduz gente física mesmo na obra e tu reduz tempo de execução. Né? E hoje tudo leva
a questão financeira, a dinheiro. Resumindo, é isso. Então, assim, com a grua, por exemplo, um cliente consegue economizar 2 dias para a construção de uma laje, numa obra. Cara, no final de uma obra de 30 lajes, ele economizou 60 dias. 60 dias, muitas vezes, vai dar ali para ele 500, 600, 700, 800, 1 milhão, 2 milhões. Depende do método construtivo dele, depende de custos que ele tem com mão de obra, tudo, entendeu? Então, assim, isso tudo reflete na questão financeira. Então, hoje, a grua, ela é uma conta inteligente. Então, quem faz conta, trabalha com grua, né? Porque o benefício é imenso. E sem falar hoje também no benefício... eu não sei como citar, mas o benefício ser humano, digamos assim, a questão ergonômica, né? Então, assim, tu não precisa mais ter gente na obra para ficar só carregando ferro, sobe ferro, correndo risco ali, com aqueles guinchinhos de coluna, com catraca, né? Então, a grua, além de pegar o aço, por exemplo, vai descarregar o caminhão, para ter uma noção, ela descarrega o caminhão, coloca em cima da laje ou no local de armação, ali onde o pessoal vai armar o ferro, pega depois esse ferro já prontinho, de pilares, vigas e tudo mais, e posiciona no lugar. Então, assim, tu teria que ter uma equipe para descarregar um caminhão, tu teria que ter uma equipe para levar para o local de onde faz o armazenamento da ferragem e faz as amarrações, tu teria que ter uma equipe para levar isso para cima, e detalhe, quando tu leva para cima com a equipe, tu não consegue levar o pilar carregado, que a gente chama, que já é todo prontinho, cheio de ferro. Tu vai ter que ter uma equipe lá em cima para carregar esse pilar, né? Então, assim, todo esse tempo tu tá perdendo. Com a grua, tu vai pegar isso tudo prontinho. Então, tu reduz um processo de 3 dias, 4 dias a 1 dia com a grua. E tem muita gente que acaba não te chamando por medo por ser um investimento alto, mas não faz esse cálculo. Isso mesmo, não então faz esse cálculo. Então, você poderia dar esse suporte para a pessoa. Isso mesmo. A gente, sim, não é um cálculo exato. Nunca a gente consegue passar um cálculo exato, porque depende de pessoas, depende de processos e tudo mais. Mas a gente tem uma boa noção aí do cálculo, né, de um geral de todos os clientes. Então, a gente consegue trazer essa solução para o cliente e dizer, olha, tu vai economizar X tempo, X valor nessa execução da tua obra, sabe? Então, a gente consegue trazer essa resposta para o cliente, né? E hoje, o cliente que começou a trabalhar com grua, tu não precisa mais falar nada para ele, né? E ele só vem te ligar, Gabriel, preciso de mais uma. Gabriel, preciso de mais uma. Preciso de tantos metros, acabou. Acelera o processo. É unânime. Hoje, quem trabalha com grua não trabalha mais sem grua, né? E a gente vê que, assim, o legal é que, por exemplo, um engenheiro que está numa consultora que tem grua, ele vai para uma consultora que não tem grua, ele leva a grua para a consultora. Então, assim, já vai lá e bate na porta do dono da empresa e diz, olha, precisamos de uma grua para essa obra. Porque não existe como trabalhar mais sem grua. Principalmente nessas obras de grande porte, assim, vertical, né? Não, bacana, cara. E, pô, a Grubras, ela é uma gigante no Brasil hoje, né? É uma marca referência. Eu já percebi, né? Assim, no pouco tempo que a gente tá, que ela se destaca muito diante as outras que existem, assim, Sim. né? E, pô, o que tu acha que foi o que tu ouviu na empresa, dentro desse tempo que tu tá ali, ou a tua impressão, o que tu acha que faz a Grubras ter essa marca tão forte, que fez ela construir essa imagem no mercado? Hoje é unânime, eu falo isso para todos os clientes e é o nosso diferencial, qualidade. Uma palavra só, qualidade. Então, assim, hoje o meu produto, ele é singular, ele é único em questão de qualidade hoje no mercado, tá? Então, assim, isso deve-se também graças à família Bremer aí, né? Que os alemães não são fracos, vamos dizer assim, né? Sabe como que é a qualidade alemã, né? Os caras são muito rígidos, os caras assim, tem que estar tudo perfeito, tudo tinindo no equipamento, né? E isso é unânime, assim, a gente consegue comparar o nosso equipamento olhando assim, visualmente falando, tu olhando o equipamento do concorrente, o nosso equipamento ele é muito robusto, ele é muito seguro. Né? Então, assim, é unânime. A qualidade do nosso equipamento se destaca, fez a nossa marca crescer devido à qualidade. E atrás disso tudo, existe toda a questão, né, de nós termos uma grande estrutura. Então, hoje, para ter noção, a Grubras tem 60 mil metros quadrados de pátio para fabricação dos equipamentos, 14 mil metros quadrados de área construída. Então, hoje, todos os processos são feitos dentro da Grubras ou dentro do grupo. Então, a gente tem cabine de ateamento, tem cabine de pintura, tem corte, dobra, solda, tudo dentro da empresa. Então, assim, é tudo feito sob os nossos olhos. A gente não depende de terceiros para fazer, que pode acontecer algum problema. Então, é tudo feito debaixo dos nossos olhos e a gente está ali sempre conferindo essa questão de qualidade, né? E é uma coisa que vem da diretoria isso e é sempre batido na tecla. Não pode sair nada que não seja de acordo com o projeto, não seja de acordo com o memorial de cálculo. Ah, não, eu quero fazer assim porque é mais fácil. Não, tem que ser seguido o padrão da Grubras. Porque, assim, tem muita empresa que... Tem muita gente, na verdade, que fala... Eu vejo muito, assim, qualidade não é mais diferencial, né? Mas, cara, a empresa que... Porque é o básico. Mas e se a gente for olhar para o mercado...
Em qualquer setor, a maioria não tem qualidade, cara. Aí que tá. A maioria. Eu sempre prego isso aí. Eu digo, cara, a qualidade é o mínimo. Hoje tu vai comprar um produto, qualquer coisa, tu vai comprar um celular, um tênis, qualquer coisa, desde o do menor produto que for, o mínimo que tu espera é a qualidade do produto, né? Só que hoje o mercado não trabalha dessa Não forma. trabalha, cara. Hoje o mercado trabalha visado em preço. Então, assim, ó, se eu preciso baixar a qualidade para atender no preço, eu vou baixar a qualidade. E esse é a diferença da Agrobras. Então, hoje, até a gente costuma brincar que hoje o meu produto não é mais barato. Hoje, praticamente, é praticamente o mais caro do mercado aí, né? Mas, assim, vale cada centavo. Então, assim, a gente consegue ver o diferencial, por exemplo, de grandes construtoras que têm gruas já há 10, 15 anos aí. É uma grua que não se acaba. É uma grua que não se acaba. A gente pega essas gruas de mercado aí, que gruas com 3, 4 anos de uso, a grua está se desmanchando. Entendi. Então, assim, às vezes vale a pena, eu vou investir 100 mil reais a mais para comprar uma Agrobras, mas eu vou ter uma utilização muito mais longa do equipamento, vou ter uma segurança no equipamento e tudo mais, né? Vou ter um amparo por trás, que é a Agrobras, que é um nome forte, uma empresa grande. Por exemplo, a Agrobras eu considero uma empresa nova. Em 2008, são 17 anos, se não me engano. 17 anos. Porém, ela vem amparada por um grupo. O grupo Forte, né? completou agora 79 anos. Essa semana a H-Bremer completou 79 anos. Então, assim, é referência mundial no quesito caldeiras. A Breville é referência nível Mercosul aqui no quesito caldeiras. A Agrobras hoje ainda está nível Brasil, mas creio que em breve aí já está também no nível Mercosul. Não, que bacana, cara. Porque realmente todo setor que a gente vai visitar, ou eu vou em outras cidades, a gente tem experiências, cara. As pessoas pecam muito nisso, em questão de qualidade. Mas é fato isso, tá? Né? Por exemplo, tu é um bom vendedor, tu presta um bom serviço pro teu cliente. Tipo, tu tem uma qualidade no teu atendimento, mas mas poderia não ter no produto. E Isso daí a mesmo. empresa fale. Cara, se a empresa, qualquer empresa, se tem a qualidade no produto, ela voa, cara. Ela voa. Porque assim, independente se tem uma outra empresa com um produto inferior, eles vão preferir o teu. Né? Sim, é No isso final mesmo. das contas, o custo-benefício para a empresa vai ser maior, né? E assim, a gente como representante, né, muita gente de fora vê que eu estou amparado por uma empresa grande, que é a Agrobras. A empresa tem nome e tudo, né? E muitas empresas vê, pô, Gabriel, vem trabalhar pra gente, vem trabalhar, vem vender nosso produto, outros tipos de produtos até, né? Mas, cara, assim, eu aprendi com a Agrobras isso, sou chato, cara. Não. Assim, a Equipare, pra mim, chegar na Equipare e conseguir fechar essa parceria com a Equipare, foi muito tempo de conversa, foi entendendo, foi indicações de clientes. Então, assim, não é do dia para noite que eu vou achar uma empresa para representar. Então, assim, hoje eu posso falar de boca cheia. As duas empresas que eu represento estão ali presentes e são referências hoje nível Brasil, né? Eu lembro que tu me falava, cara, eu quero outro produto para representar, elevador, mas eu não quero pegar qualquer produto, eu lembro. Aham. Não, Entrava já indo pro vieram, litoral juntos. N empresas aí vieram oferecer e tal, Gabriel, vamos trabalhar de parceria e tal. Eu falei, cara, no momento Cara, não, vamos segurar, certíssimo. no momento não. Até eu achar a empresa certa. Eu consegui achar a empresa certa, estamos aí. Né? Então, assim, hoje eu sou fresco ainda de Equipare, acho que 3 meses, 2 meses e pouco, 3 meses. Cara, eu já vendi ali uns 5, 6 elevadores, escoras Legal. metálicas, já perdi a conta quantas escoras vendi. Legal. Então é isso aí. Então, muitos clientes meus também que conhecem a Agrobras, conhecem o meu trabalho, muitos clientes falam, Gabriel, pô, eu tô comprando porque é tu, cara. Porque tu prestou um bom serviço para mim, tu fez um atendimento bom, tu tá aqui sempre para me ajudar, para resolver. Né? Claro, tem também as empresas por trás, mas às vezes a gente estando lá, dando cara a tapa lá para resolver, estando às vezes nem sempre resolvendo, mas explicando uma conversa e tudo mais, né? Isso já ganha o cliente, fideliza o cliente, né? E essa pressão, tem muito pressão de prazo para entrega, prazo para isso, prazo para aquilo, é uma dificuldade? Tem. Isso é uma questão bem complicada, tá? Essa é uma questão bem complicada. Por exemplo, hoje falando inicialmente de Equipare. A Equipare trabalha com importação. Então, importação, cara, precisa vir vem China, né? Vem da China. Então, perde-se ali pelo menos uns 50 dias de mar, produto no mar. Então, a gente passa um prazo de 90 dias. Muita gente vem comprar quando tá com o prazo estourado. Aí ou não consegue esperar 90 dias, ou fica forçando a gente, não, cara, eu quero fechar contigo com o teu produto, só que eu preciso entregar antes, mas infelizmente não tem o que fazer, né? A gente depende disso e a gente hoje, a Equipare, ela consegue trabalhar com um preço muito bom, porque a gente trabalha de uma forma que a gente importa pro cliente. Né? A Equipare não importa para ela e revende para o cliente. Então a gente importa, praticamente o cliente ele paga preço de custo lá na China. Entendi. Então, cara, esse é um diferencial que a gente vem ganhando muito mercado. E Legal. falando no quesito Agrobras, a Agrobras é fabricação própria. Então, assim, a gente está sempre fabricando gruas, sempre fabricando. Mas, graças a Deus, as vendas estão muito boas. Muito boas. Então, assim, ó, tudo que eu tenho fabricado até agosto está vendido. Fora o que eu tive que colocar extra para fabricar para conseguir entregar. Então, assim, hoje, para ter uma noção, tá para agosto minhas entregas. O meu prazo padrão ali, eu cheguei a entregar grua a toque de caixa, mas hoje não consigo mais. Hoje, uma grua de grande porte, eu preciso de 120 dias para fabricar ela. Devido à demanda que nós estamos tendo, tá? Que bom, né, cara?
Isso é bom e é ruim, mas é bom. É bom e é ruim. Aí tem aquele cliente que, pô, Gabriel, eu fecho contigo só se tu conseguir dar o prazo. Aham. No AgroBrasil tem essa flexibilidade, eu consigo dar uma agilizada. Pô, às vezes tem um cliente que comprou e não tem tanta pressa, pego, jogo o grua dele para outro cliente, a gente faz umas jogadas sempre, né? E tem que se virar nos 30. E assim, porque a grua também não dá pra ficar estocando muito, eu acredito, né? Não, Porque não. depende da obra, vai mudar o tamanho da grua. Muda o tamanho da grua e assim, é um volume grande, né? A grua é um produto volumoso, ela é grande. Então você não consegue deixar um galpão cheio de grua aí estocado, né? Então a gente vai meio que, a gente produz, a gente nunca para de produzir, mas praticamente a gente tem sempre demanda para produção, então, né, não para. Entendi, legal. Pô, e tu como vendedor, assim, quais foram as tuas maiores objeções? Pensa que tem algum profissional de venda assistindo a gente aqui agora, né? Por exemplo, eu vou apresentar a Farol para um cliente, e tem algumas objeções na hora de fazer o fechamento. Quais foram, ou qual foi a maior objeção que tu tem até hoje, ou tu teve até hoje, e que tu pode trazer, e que... Porque assim, é natural isso, né? Sim, Em sim. todo setor tem. Sim. Que tu pode trazer alguma ideia ou alguma situação que aconteceu contigo. Assim, ó, no meu mercado hoje, atual, objeções de produto eu não tenho. Só me serve pra ti. É engraçado o que eu vou falar, tá? Mas assim, ó, quanto a produto, como eu falei, o meu produto ele é singular. Eu tenho todas as justificativas do meu produto para ele ser assim, entendeu? Agora, a minha maior objeção entra o preço. Uhum. Entra a questão de preço. Como eu te falei desde o começo, né, meu produto não é o mais barato, né? Como a grua não é o mais barato, Uhum. né? Agora, quando fala de equipare, é prazo de entrega, a objeção. Entendi. Quanto produto, os produtos são singulares. Eu não tenho dúvida quanto ao produto. A pessoa quer aquele produto, sabe que o produto é bom, tudo, mas aí entra, opa, eu não consigo fechar contigo por conta de prazo de entrega, ou não consigo fechar contigo devido à condição financeira, devido a custo, Uhum. né? Então, assim, então é uma batalha diária que a gente tá ali batendo. Não, pô, conseguimos melhorar o custo, conseguimos melhorar a prazo de entrega, vamos embarcar algumas coisas na China para já tá vindo, para conseguir vender. A gente está começando a trabalhar com umas dinâmicas diferentes para conseguir acelerar o processo também, né? E Grubras também, a gente tenta flexibilizar um pouquinho mais a condição de pagamento, né? E assim vai, para conseguir. Mas hoje, assim, graças a Deus é um mercado um pouco diferente. Eu já trabalhei com produtos que a gente tinha muita objeção. Ah, mas o teu produto não faz isso, mas o teu produto não faz aquilo. Então hoje essa parte de objeção da venda em si eu não tenho muito quanto a produto. Eu tenho mais a questão de preço e prazo. Entendi. Né? Que é uma coisa que todo mundo tem. Ah, sim. Isso é unânime de qualquer produto que vai Sim. vender, é unânime, entendeu? Sim. Tem, por exemplo, tu no fato de vender serviço, né? Sim. Cara, tem muito questionamento por trás do serviço, né? Ah, porque fulano X faz aquilo, fulano X faz aquilo, né? Porque daí então, não é entrega, né? Desse copo. Isso mesmo. Comprou aqui e entregou ali, é mais simples, né? Então, hoje a minha objeção é isso aí mesmo, sabe? É preço e prazo. Cara, e como é que tu lida com essa pressão de meta, de prazo, de... É difícil pra ti? É tranquilo? Tu é uma pessoa ansiosa, não é? Eu sou muito ansioso e, cara, eu te falar que eu funciono sob pressão. Se não tiver pressão, eu fico ocioso, eu tenho um monte de coisa pra fazer e não consigo fazer. Mas se eu tô com uma pressão ali, cliente me ligando, cobrando, Grubras me cobrando, a coisa acontece, cara. Faça a coisa fluir. Eu costumo dizer que assim, ó, tem jeito pra tudo, menos pra morte, né? Eu dou jeito de tudo. Assim, cara, normalmente o pessoal me liga pedindo ajuda. Gabriel, eu preciso de ajuda nisso. Cara, pode que eu vou resolver. Do meu jeito eu resolvo, sabe? Vão lá, mexo, movo o mundo pra conseguir resolver as questões, sabe? Então assim, ligo, cara, tem dentro da Grubras, o pessoal é muito parceiro também, ligo lá, pô, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, me ajuda naquele outro. Pô, tem uma entrega, preciso adiantar 5 dias, preciso fechar um frete, preciso organizar um guindaste. Não, ô Matheus, cara, o cliente precisa de um elevador com X quilos de carga, o cliente precisa com tal velocidade, cara, vamos agilizar, vamos fazer assim. Sempre no corre, tá? Não para. Meu celular tá brilhando a tela aqui direto. É mensagem de cliente vindo e coisa, eu tô agoniado já pra responder. Eu não gosto de deixar o cliente no vácuo, assim, não gosto de sem responder. Tem que estar sempre respondendo. Cara, a gente que trabalha com atendimento E sempre no giro. 24 assim, horas. Eu gosto da pressão, cara. Gosto disso. Até quando eu tô de férias, eu brinco que eu tô com o celular na mão ali trabalhando. Sim. Não, bacana, cara. E assim, ó, uma venda que tu fez, que te marcou, que tu nunca vai esquecer. Cara, essa venda... A venda mais marcante foi pra uma empresa de Itajaí, Dal Construções, DALL Construtora. Uhum. Cara, os caras são referência hoje em Itajaí. Eles estão construindo hoje o maior... não sei como se chama o nome, mas eu acho que é o maior home spa. Vou ter que confirmar se é do Brasil ou do mundo. Tá? São 8 torres e o cliente comprou 8 gruas, uma para cada torre. Então, em breve, nós vamos iniciar as instalações. Eles estão na parte de fundação ainda, de furação lá. É uma obra imensa, gigantesca mesmo. E são 8 gruas. Então, assim, foi uma negociação de 8 gruas numa tacada só. Uhum. E a hora que isso tiver instalado, cara, vai ser o maior projeto instalado, acho que a nível Brasil, tá? De 8 equipamentos numa obra só, vamos dizer assim. Uhum. Porque, por exemplo, é um embasamento só gigante e 8 torres subindo. Então, considera-se uma obra só isso, entendeu?
Então vamos ter 8 gruas em uma obra. Cara, imagina Isso filmar é. isso tudo. É, Vai ser legal? prepara. Vai ser legal? Prepara o drone lá, porque É. vai precisar filmar, tá? Com certeza vamos filmar, tá? Vão ser instalados faseados, porque o cliente vai ter um déficit aí, uma diferença de laje da primeira para a última, vai ter uma diferença, são duas. Então a gente vai começar instalando duas, a cada 2 meses vai ser instalado 2 gruas. Né? Então no final ali de 6 meses, 8 meses ali, vão ter 8 gruas instaladas na obra. E depois vão ficar ali pelo menos um ano e meio, 2 anos aí na obra para finalizar o estrutural da obra, né? Cara, que show. O Gabriel é um cara aqui que movimenta milhões em produtos, né, vendidos na construção civil aqui em Santa Catarina, nossa região, né, cara? Então tu tem uma carga de responsabilidade bem alta, isso é bem legal, bem interessante e é uma inspiração para todo mundo aqui, Sim. né, da região, isso é legal, cara. E pô, e tu pensando com o Gabriel, e tá indo pra parte aqui dos finalmente, o Gabriel, pô, se tu fosse voltar no tempo, que conselho tu deixaria pro Gabriel lá no início de carreira? Que tu vendo hoje a gente sempre vê a nossa realidade, né? Às vezes a gente esquece de onde a gente veio lá no início, que às vezes nem imaginava que ia vivenciar tudo isso. Sim. Que conselho que tu daria pro Gabriel lá de trás? Bah, primeiro, eu costumo brincar, né? Que o primeiro conselho que eu daria pro meu pai. Pai, compra um terreno na praia. Deixa lá na praia o terreno que tu vai ganhar dinheiro. Tu vai ficar rico com o terreno na praia. Uhum. E segundo assunto é que se eu tivesse me identificado antes com a construção civil, eu teria focado mais no estudo da construção civil. Provavelmente ter feito uma engenharia, né? Uhum. Hoje eu sou formado em administração, fiz pós-graduação em administração também, focado em vendas, tudo. Só que a vendas, é uma coisa que a gente... É um feeling nosso que a gente tem, a gente meio que nasce, a gente gosta do que faz, sabe? Agora, eu teria estudado, focado um pouquinho mais e aprendido mais sobre a construção civil, que é um mundo mágico, cara. Assim, é um mundo que todo dia tem novidade, está se desenvolvendo e é uma coisa que nunca vai parar, nunca vai acabar. Nunca. Sempre vai ter inovações. A gente vê as curras assim hoje. Daqui a pouco as curras vai estar também com edificações, com obras verticais e assim vai, entende? Uhum. A gente costuma falar muito do litoral porque está no auge agora. Mas a gente vai ver que isso tem mais prédios, né? A gente vê que isso vai se espalhar. A gente vê fora do país que isso também é comum, entende? Cara, que show. É isso aí. E o que te move hoje, cara? É resultado? É meta? É dinheiro? É faturamento? É vendas? Cara, eu acho que todo mundo, primeiro de tudo, assim, ó, o pessoal que diz que trabalha por amor vai trabalhar de graça, então, né? Não existe isso. A gente quer ir por dinheiro para trazer um conforto para nossa família, né? Quanto mais, melhor. Tem uma filha, quanto mais a gente ganha, melhor. Mas eu costumo dizer, até o nome da minha empresa é Vale Soluções. Eu tô aqui para trazer a solução para o meu cliente, não trazer o problema. Porque vender produto todo mundo vende, mas vender uma solução são poucos que se vende. Uhum. Que vende, né? Então, assim, a ideia é trazer a solução, claro que sempre em busca de um resultado financeiro. Isso é unânime, né? Acho que todo mundo vai pensar dessa forma. Quem constrói um prédio vai construir, eu vou agregar N famílias aqui, vou realizar sonhos, tudo, mas eu vou ter que ter meu lucro no fim das contas, né? Uhum. E eu sou movido aí, como falei, movido à meta aí, gosto do desafio, então desde o começo, desde o meu primeiro ano da Agrobraço, fui batendo meta, batendo. Até engraçado que a minha diretora apareceu a Dilma uma hora lá, falou, Gabriel, tu bateu a meta, vamos aumentar a tua meta. Vamos dobrar essa meta aí. Vamos dobrar essa meta aí, vamos correr. E, cara, graças a Deus, sempre trazendo resultados, tá? Uhum. Isso é muito gratificante pra gente, assim. Assim, eu vejo, ao meu redor, meus amigos comentam, pô, Gabriel, legal, cara, o que tu faz e tal, tá sempre ali correndo e resolvendo e vai e volta. Minha família também. Minha esposa, cara, graças a Deus, sempre parceira do meu lado, que tem que ter uma mulher parceira, porque eu tô sempre na rua. Sim. Cara, assim, eu passo 2, 3 dias em casa, o restante eu tô na rua, correndo atrás e celular respondendo gente. Imagina e tal. quando tu vai pro oeste. Algumas horas daqui, né? E ela sempre parceira, ela me liga, daí, ó, como é que tá as coisas pra ir? E aí, vendeu hoje? Não, vai vender? Vamos lá, vamos negociar, e assim vai. Tá aí do meu lado me apoiando, né? Então é isso aí. Pô, que show. E assim, ó, talvez tenha muitos vendedores aqui, eu acho que todo empresário também é vendedor. Sim, isso sim. Mas tem muito vendedor, ou quem é representante comercial, tu já tem essa boa experiência lidando com essas empresas gigantes, empresas assim de nomes renomados ali no litoral, né? Uhum. E que fazem obras, gigantes, é incrível, eu acho incrível isso, cara. E que dica tu poderia dar para esses vendedores ou essas pessoas que querem trabalhar nesse meio de representação comercial para elas conseguirem crescer nesse segmento, dentro da tua experiência que tu teve até hoje? Cara, vai parecer meio clichê. Acho que coach fala isso, mas é o básico. Cara, não desanima, mete a cara, vai. Tu vai receber porta na tua cara, tu vai receber não, tu sabe disso, né? É isso aí. Tu vai receber não, cara, não desiste, tenta. Eu sei que no Brasil hoje não é fácil empreender. Infelizmente a gente tem... Tudo tá contra o empreendedor no Brasil hoje. Mas, cara, é gratificante tu ser empreendedor, tu saber que, não, cara, aquilo lá fui eu que fiz, aquilo lá fui eu que ajudei a fazer, aquilo lá fui eu que intermediei. E é isso aí, cara, não desistir.
Não é normal, eu levo não todo dia, eu perco para concorrente, a gente tá girando no mercado, mas quando tu fecha, quando tu vai lá, tu faz uma amizade, né? Isso eu acho que hoje não consigo mais viver sem viajar, porque assim, ó, a rua traz muito contato pra gente, muita amizade, muita parceria. Hoje, o que tu precisar, tu tá na rua, tu liga pra alguém, tu resolve. Então é isso aí, cara, não desiste, seja, e principalmente, acho que é uma coisa que vem de berço, que não tem como tu aprender, né? Mas seja honesto, sempre fala a verdade pro teu cliente, né? Então, assim, nunca fiz uma venda baseada em mentiras. Ah, porque eu vou te entregar antes, porque eu vou te conseguir um desconto maior, porque não sei o que, não sei o que. Cara, fala a verdade, que a verdade é a solução de tudo. E normalmente o cliente ele vai te comprar, vendo que tu é verdadeiro, ele vai te comprar e tu vai ter uma venda sem dor de cabeça, né? Cara, isso eu acho que é uma... Eu sempre penso assim, acho que a gente tem que trabalhar de forma honesta. Sim. Quanto mais dinheiro que tu ganha de forma honesta, legal. Né? Sem passar por cima de ninguém, Isso aí. fazendo o teu, sabendo que tem um produto de excelência, ele é um pouco mais caro, porque ele é melhor, né? Então quem vai comprar uma Ferrari sabe que vai pagar mais caro. Sim, é isso porque aí. ela é melhor, né? É isso aí. Então isso é bem legal e tu trabalha com honestidade, né, cara? Desde quando tu falou aquela vez pra mim, a gente indo pro litoral, não sei por que, mas eu gravei isso. Tu falou, cara, eu preciso achar um produto de qualidade, e daí tu tava com medo, porque eu preciso achar um produto bom, cara. Por quê? Pra realmente ter o cliente no longo prazo, né? Não só uma venda e depois ele sumir. Querendo ou não, como representante, a gente tem o nosso nome, né? Ali à frente, a cara tapa do cliente. O cliente ele não vai ligar pra Agrobras, ele não vai ligar pra Equipar, ele vai ligar pra mim. Gabriel, pô, comprei a agro de ti, aconteceu isso. Ele vai ligar para mim, então eu tô sempre intermediando as soluções, entende? Então é isso aí, tem que ter parceiro, tem que ter empresa boa, honesta, idônea de mercado, né? E correr atrás, cara, fazer a coisa acontecer, fazer a roda girar, como diz, né? Isso aí. E, pô, a parte de marketing, cara, como tu... Porque, assim, no setor de construção civil, as empresas vêm investindo cada vez mais em marketing, Sim, né? bastante. E como tu enxerga o papel do marketing nesse setor de construção civil, as empresas que tu vem vendo no mercado, que eles investem também, desde a Vale Soluções, no que tu acha interessante e importante nesse setor? Pô, assim, ó, acho que o marketing em si, até vou levantar tua bola agora, tá? O marketing em si, cara, ele é essencial para qualquer segmento, não só a construção civil. Né? A gente pode falar do marketing num geral. Cara, hoje não existe tu ter uma empresa e não tem marketing. Não tem que nem assim, ó, a minha empresa sou eu sozinho. Mas, cara, eu tenho a Farol do meu lado fazendo marketing, fazendo publicações, fazendo parte de Instagram, rede social, Google, cara, me auxiliando em tudo. O material que eu pedi pra vocês fazerem esses dias, tá assim, cara, tem que ter marketing. Hoje o mundo é movido ao marketing, tem que ser visto, tem que ser divulgado o produto que tu tem. Por exemplo, assim, muita gente não conhece muitos produtos, tal, porque, cara, os caras não divulgam. E assim, hoje, falando específico do meu mercado, é algo indispensável. Não tem como tu trabalhar sem marketing. Eu sozinho não conseguiria trabalhar sem marketing, por exemplo. Porque as pessoas têm que ver que, isso é uma coisa que movimenta o mercado. Eu faço uma publicação lá, por exemplo, que a Profor tem uma grua da Agrobras. Pô, o vizinho lá do meu lá, eu vi um vídeo que o Gabriel postou que o fulano tem uma grua também. Fulano tem uma grua, ciclano tem uma grua, e assim vai. Cara, isso movimenta o mercado, movimenta as vendas, movimenta tudo. O marketing é o essencial, é o primordial de qualquer... Até eu brinco que acho que antes de ter a venda tem que ter o marketing. Né? As empresas têm uma hierarquia lá, vendas movimenta a empresa, né? Mas, cara, antes da venda acontecer, tem que ter o marketing para isso acontecer, para divulgar, para estar na mídia, estar na boca do povo aí, para conseguir encaminhar as vendas. Né? Então, eu vejo o marketing essencial, cara, é isso aí. E tu vê essa parte de marketing como uma forma também de educar o cliente na rede social? Porque a gente faz muitas publicações que, tipo, explicam o que é uma grua, o que é os clientes que tu vai apresentar hoje a Agrobras, por exemplo, ou a Equipare, eles têm muitas dúvidas ou todos eles têm o conhecimento geralmente já muito técnico disso? Cara, depois que a gente começou a trabalhar, é engraçado, mas depois que a gente começou a trabalhar, muitos clientes, reduziu muitas perguntas dos clientes, porque nos vídeos que a gente faz, a gente posta fotos e tal, postando algumas questões, o pessoal acompanha a gente acha que não, mas o pessoal acompanha a gente na rede social. E o pessoal, eu vi que tu postou isso, é assim, daí só, tipo, complemento, mas a ideia principal o cliente já tem a noção, assim, né? São poucos os clientes que não têm a noção mesmo do equipamento, do produto. Não, legal. E assim, a importância de gerar essa confiança no digital, porque hoje tu vende um produto de alto valor, né? Sim. Então vai pegar uma grua, não sei se tu queres abrir depois um pouquinho em média de valores e tal, para as pessoas também terem uma noção. Pô, quanto custa um guindaste lá no topo do prédio? Vai de valor mais baixo, valor mais alto, depende da necessidade de cada cliente, né? Sim, sim. Mas Hoje, só eu vou interromper rapidinho já para aproveitar, deixa ali. Cara, hoje uma grua ele vai variar, uma grua menor ali com 25 metros de lança vai variar ali 520 mil a 1 milhão e 200. Então eu tenho lança que variam, eu consigo montá-la com 12 metros até 50 metros de lança.
né? Entendi. Então é um valor, cara, bem alto aí. E os elevadores, cara, variam muito. O elevador, assim, tem um preço médio que é em torno de 300 mil reais, mas varia muito. Tem muita variação que pode decorrer no elevador, né? E as escoras metálicas também, depende do tamanho, tudo. Mas hoje varia ali de 120, 130. A gente teve uma baita promoção que alguns clientes aí fecharam o container fechado de escora a R$ 99 a escora, cara. Pra ter uma noção, hoje o mercado nacional vende uma escora aí a 180. A gente conseguiu Nossa. importar R$ 99. Uhum. E um produto de alta qualidade, entendeu? Uhum. Então, são diferenciais aí que a gente traz pro mercado também. Que ajuda bastante até a abrir mercado, né? Aham. Consegue um preço bacana e um produto de qualidade, né, cara? Porque, por exemplo, assim, eu até costumo falar, eu sempre tento priorizar o nosso país. Cara, nosso país, nós estamos aqui, nós moramos aqui, nós dependemos disso, né? A Grua, nós temos um bom fabricante nacional, que é a Agrobras, um excelente fabricante. Agora, nível de elevadores, a gente não tem. Hoje existem players no mercado, fabricantes nacionais, só que, cara, o produto é muito inferior. Então não tem como tu comparar, o produto chinês é muito superior, né? Então, quanto à escora também, cara, o produto chinês, ele equipara, ele é igual ao equipamento nacional, só que com preço muito inferior. Uhum. Então, são essas questões, né? Por isso são duas empresas que têm as ideias diferentes. Uma importa e uma fabrica, né? Aqui nacionalmente, né? Mas é por isso, porque infelizmente eu tive que partir para um produto importado, elevador importado, porque não tem fabricante nacional de qualidade. Entendi. Entendi. A mesma coisa, eu escutei a história do Kaito Maia, que ele é da Chili Beans, Aham. que também eu vi um vídeo dele esse tempo no TikTok, ele falando que infelizmente ele não consegue fabricar no Brasil por conta de custos, impostos, taxas, etc. Que tem, porque ele não consegue vender com margem, não consegue vender, ele não consegue fazer a empresa ser o nível que ela é hoje, Sim, mas né? Então é um caso, né? Por exemplo, a Agrobras já consegue, já é legal isso. consegue, mas sim, cara. Depende do setor e tal, mas também deve ser complicado, né? Essas É bem, questões. bem complicado, cara. Hoje o Brasil não é para não é os fracos, cara. Empreender no Brasil, cara. Bom, a gente sabe, a carga tributária do empresário no Brasil o cara tem que ser corajoso, tá? Tem que ser corajoso. Até minha esposa falou, cara, tu vai abrir teu negócio mesmo? Eu falei, vou. Seja o que Deus quiser, vou botar a cara a tapa aí e vamos fazer acontecer, né? E minha esposa, ela fala que ela não conseguiria ter uma empresa devido a essa questão governamental, assim, no nosso Aham. país, sabe? De tributar tudo. Tu não consegue hoje trabalhar com margem boa. Tu Uhum. tem que sugar tudo que tu tem para pagar pro governo. E tem setores que são bem piores, né? Sim, sim. Meu Mas, Deus. e é isso aí, cara. Ó, indo pra finaleira aqui, eu vou abrir a. A gente tem a Farol Media Design, para quem tá assistindo, às vezes não conhece a gente, né? Que é a agência de marketing, trabalha para redes sociais, mídias sociais, com vídeos, fotos, campanhas digitais e tal, para empresas. E tem a Farol Insights, que é o nosso podcast, e a gente tá lançando agora, quer dizer, eu tô para lançar, só tô enrolando, eu não lancei ainda. No meu Instagram pessoal, @Eduardo Felipe, para quem quiser seguir lá. A gente vai começar a trabalhar conteúdos de ensinando marketing, né? Então, por Legal. exemplo, hoje ontem eu postei um vídeo de Cristiano Ronaldo e Neymar, trabalhando uma comparativa com marketing e tal, então a gente vai trabalhar conteúdos que hoje eu postei do Duolingo, o case do sucesso que é o Duolingo, o aplicativo que ensina inglês e várias linguagens, enfim, coreano e tudo mais, explicando cases, dando estratégias de marketing e tudo mais, porque tem empresas que não conseguem investir em agências, por Sim, exemplo, sim. ou não conseguem ter um marketing interno. Ou muitas empresas estão investindo em marketing híbrido, que é ter uma agência e ter também social media interno, para ter mais volume ainda de postagens e tudo mais. Então, a empresa, um MEI, por exemplo, uma empresa que está crescendo, às vezes não consegue investir, possibilidade de querer estudar, querer entender como funciona o Instagram, tentar fazer algoritmo, sozinho, né? vídeos, postagens, campanhas, etc. Então, a gente vai trabalhar nesse segmento também. A agência está em crescente, graças a Deus. E agora a gente vai também trabalhar nessa questão mais minha pessoal, ali no meu Instagram pessoal, que é dicas de marketing, né, esses infoprodutos, ensinar isso. E aí a nossa agência, para quem quiser seguir ali, é farol.md no Instagram, a gente posta os bastidores, quando a gente vai lá nos prédios com o Gabriel, mostra a gente lá em cima do prédio e tal, é bem bacana, interessante. É isso aí, isso aí. E acompanhar os bastidores, segue a gente. E para a última pergunta, Gabriel, Vamos lá. se amanhã parasse tudo, cara, tu fosse começar do zero, pô, eu preciso fazer tudo de novo, o que tu mudaria? A pergunta é Parou, tu não complicada. tem, tu não Sim, tem sim. braço, não tem equipário, pô, o que tu faria com o conhecimento que tu tem hoje, assim? Tu voltaria para esse setor, tu ia, sei lá, estudar outra coisa, Cara, vai ser audacioso que eu vou falar, tá? Mas eu iria partir para construção. né? Aham. Em cidades menores, mas ia partir de construções de prédios menores, né? Aham. Ia atrás de algum investidor, né, Legal. em si, e ia começar a construir, tá? Assim, é um negócio rentável. Se tu Uhum. faz bem feito, dá dinheiro.
Entendi. né? Hoje a gente, infelizmente, vê muito aventureiro aí, mas se tu faz bem feito, se faz pé no chão, cara, tem muito futuro pela frente. Então, acho que eu arriscaria e iria pra uma área de construção, tá? Bom demais. E, Gabriel, quer deixar aqui para as pessoas que estão assistindo a gente onde eles podem acompanhar o teu trabalho? Questão de Instagram pessoal, da empresa, tudo Claro, com mais? certeza. Ô, pode seguir lá, a Vale, VALE, ponto soluções, né, solucões. E o meu Instagram pessoal também, Gabriel Rossa, né, com 2S, ROSSA. Pode seguir lá que todo dia praticamente eu posto fotos e vídeos de elevador, grua, obras, como está acontecendo, montagens. É bem bacana, guindaste, tudo que está acontecendo nos bastidores lá da Vale Soluções, né? E muitas vezes quando o Dudu tá junto, tá filmando É. com a gente também, né? O dronezão lá voando lá. É, show, cara. E assim, uma mensagem final que tu quer deixar para teus clientes, para quem adquire teus produtos da Gurbaz, da Equipare, enfim, as empresas que tu trabalha, se quiser deixar uma mensagem final para eles também, pode olhar aqui para essa câmera. Aham. Bom, então, resumindo, tudo que eu já. Compactando tudo que eu já falei até agora aqui, né? Então, pessoal, quem busca aí um produto de qualidade, de excelência, um diferencial para sua obra, cara, contata a Vale Soluções aí, me chama no WhatsApp aí, no Instagram, pode me chamar, que eu vou atender vocês, tá? A gente vai tentar trazer uma solução para vocês. Ah, mas Gabriel, eu sou uma empresa pequena, não tenho capacidade de comprar uma grua, não tenho capacidade de comprar um elevador agora, eu preciso só de escora, preciso de alguma outra solução para a área de construção civil, pode me chamar que eu estou nesse meio, então eu consigo ajudar vocês com essa solução. Mesmo que eu não tenha a solução que você precisa, eu tenho muitos parceiros, então eu consigo estar indicando também soluções para vocês. E é isso aí, conte com a gente. Gabriel, valeu. Valeu, Dudu. Bem legal o papo. Obrigadão aí, tá? Um abraço, meu querido. E assim, ó, vocês que estão assistindo a gente aí, seja empresário, um líder de uma empresa, um construtor, alguém que é curioso sobre esse setor de construção civil e tudo mais, acompanha aí o Gabriel, não esquece de se inscrever no canal Farol Insights. A gente sempre traz líderes e pessoas que nem o Gabriel, que estão aí no corre, que estão fazendo acontecer, que estão crescendo, que podem trazer assim experiências reais de quem vive no mercado, né? Que está todo dia ali fazendo acontecer e sabe o que está falando. Então a gente vai trazer insights de setores diversos. A gente já trouxe líderes até de futsal, que foi em outro país. Que massa. Então tem uma experiência bacana que a gente pode trazer insights legais para vocês que estão em casa. Então é isso aí, se inscreva no canal, compartilha com um amigo de vocês que você pode levar esse assunto para ele, que você sabe que vai agregar na vida dele. Não esquece de seguir o meu Instagram, @EduardoFelipe, ou a nossa agência de marketing, que é a farol.md, no Instagram também. E obrigado por ter ficado aqui até esse momento, escutando a gente. É isso E aí, é isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo Farol Insights. Valeu, tchau, tchau. Boa aí, ó. Mais Boa, uma. fechou. Hey, hey.